Queridos, a paz do Senhor. Glorificado o Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui na cidade de Campos pela primeira vez. E assim sendo também pela primeira vez nesta igreja. Muito obrigado ao pastor dessa igreja. Que estamos recebendo. Pastor presidente das duas igrejas aqui. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concediu. Quero aproveitar essa oportunidade, ela procedeu no coração de Deus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero ler com os irmãos essa passagem bíblica como base para começarmos a falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Os irmãos estão percebendo que minha mãe eu estarei um pouco no clima, não sabe dessa vez que vim, mas eu vou tentar chegar até o final da parte da mensagem que eu vim pregar hoje. Acredito que eu não vou ter tempo para pregar toda a mensagem que eu escrevi no meu coração. Aí você já está convidado a voltar amanhã, e se o Senhor permitir, nós terminamos a mensagem. Amém? Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, nós vamos estar lendo a partir do versículo número 18. Vamos dar de moda, vamos estar lendo a partir do versículo número 18. Quero externar aqui na alegria, como dizer também, todo mundo que louvou o Senhor, muito tempo a gente não vê, enquanto eu estou louvando o Senhor, esses hinos, uma alegria no meu coração. Pastor presidente, já estou dizer aqui que eu vi alguém falando que não é crente, assembleia tradicional, mas eu sou crente. Tem Deus, porque quando eu vim para a Assembleia de Deus, porque na denominação que eu era mãe, eles pensaram de Deus, você está aparecendo da Assembleia de Deus, o que você está fazendo aqui? Aí eu descobri que eu parecia mesmo da Assembleia. Aleluia! Há 22 anos atrás eu vim para o meio dos assembleianos. E eu espero que eu vou subir no arrebatamento junto com os assembleianos. Queridos, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 18. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Quero repetir. A nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Feche sua Bíblia. Pai, eu quero te dar graça mais uma vez, clamar ao Senhor mais uma vez, pedindo, Senhor, o teu auxílio, a tua ajuda. O Senhor sabe que o vaso é de barro, não tem glória própria, não tem poder próprio, não tem aparição própria de glória e nem de majestade. A virtude é que é sua, o vaso não tem. E importa, Senhor, que o tesouro esteja escondido em vasos de barro. Por isso eu quero pedir ao Senhor, eu ensino, Senhor, nesta noite o menor de todos nesta casa. Importa que eu diminua e que o Senhor apareça. Importa que o vaso não seja visto, mas o conteúdo sim. Pai, o conteúdo do vaso nesta noite, tanto do que fala quanto do que ouve, tem que ser a presença do teu Santo Espírito. Porque tu é a glória, tu é a honra, teu é o poder. Tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor e é o Senhor que faz. Por isso eu quero te pedir, Santo Espírito, meu amigo, meu companheiro, nas horas
mais felizes da minha vida, Tu és o meu companheiro. Das horas de maiores adversidades, Tu és o meu companheiro. Eu dependo do Senhor em todas as coisas. Por isso eu quero te dizer, Santo Espírito, meu amigo, meu companheiro, meu ajudador e meu guia, vem comigo pregar a Tua palavra nesta noite. Enquanto eu prego a palavra que é Tua, a palavra que é santa, a palavra que é poderosa, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, cumpre todo o propósito que lhe apraz, Senhor. Enquanto eu prego a Tua palavra, fica com liberdade para curar, para salvar, para levantar o que está caído, para dar vida ao que está morto. Pai, já foi pedido aqui que o Senhor atinja o Teu alvo, que o Senhor faça de mim, ó Deus, como uma flecha na mão do arqueiro. Cumpra, Senhor, o Teu propósito para esta noite, para esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, glória a Deus e aceite. Se não deu glória, não aceite. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, querido. Deixa eu tentar ser assim um pouco abreviado. Por causa da hora, eu sei que os irmãos têm irmãos aí que moram na cidade, eu preciso ser prudente. Minha esposa costuma dizer que eu sou fominha de microfone, mas eu não sei fominha não. Bom, prometo aos irmãos. Olha para cá. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em especial na carta que nós lemos, nós vamos ver o apóstolo Paulo conversando com a igreja de Corinto. E já logo nos primeiros capítulos dessa segunda carta, ele vem lembrar a igreja de Corinto a respeito de Deus, que a igreja de Corinto um dia decidiu servir, um dia decidiu entregar a sua vida a eles. E nos escritos de Paulo a respeito desse Deus que eles um dia decidiram se entregar para eles, Paulo menciona um dos atributos de Deus, que é a fidelidade de Deus. Ele menciona para a igreja de Corinto a respeito de um Deus que eles decidiram servir, que era um Deus fiel, um Deus que não deixava suas palavras cair por terra, um Deus que tudo aquilo que ele falou e disse que iria cumprir, no que dependesse dele iria cumprir, custasse o que custasse, iria cumprir. E quando nós olhamos Paulo anunciando a respeito desse Deus para a igreja de Corinto, ele menciona essa fidelidade e ele traz à memória da igreja de Corinto que nosso Deus não é um Deus que fica variando, não é um Deus que fica mudando a sua palavra, não é um Deus inseguro naquilo que ele diz. Observe que ele começa no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: antes Deus é fiel e a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Observe que primeiro ele menciona Deus, para depois ele mencionar a palavra que ele havia pregado no meio da igreja de Corinto, ou para a igreja de Corinto, como uma palavra também verdadeira, uma palavra fiel. Ele não se apoia em si mesmo, ele não se estriba em si mesmo e nem na sua capacidade. Ele começa dizendo: antes, como Deus é fiel. A palavra fiel, no seu original, nos faz lembrar um prumo. Quem já trabalhou na construção civil, ou já teve a oportunidade de pegar um prumo, sabe que quando encosta o prumo em uma base, esse prumo vai descer e de repente esse prumo, ele vai parar, vai ficar retilíneo, e ali quando ele para, aquele prumo está demonstrando a fidelidade, a retidão, a invariação daquele prumo, daquela posição, daquele objeto que está sendo prumado, ou seja, não pende para um lado e não pende para o outro. Se o objeto estiver torto, o prumo vai acusar que aquele objeto está torto. Então quando ele diz que Deus é fiel, ele está dizendo: Deus não varia, Deus não está torto, Deus não falha, Deus não muda, Ele está no prumo. Aquilo que Ele diz não vai variar para lá e nem vai variar para cá, porque a fidelidade de Deus, ela é imutável, ela é invariável. Aquilo que Ele diz, queira o diabo ou não queira, vai ter que cumprir, porque nosso Deus, Ele não varia, Ele não tem variação na sua postura e na sua posição. Você está entendendo o que eu estou pregando? É sobre esse Deus que nós estamos falando, e Ele está aqui nesta noite. Já foi cantado que Ele está aqui, já foi cantado que o sangue dele está aqui, já foi cantado que o sangue dele me liberta, cura, já foi cantado aqui nesta noite a respeito desse Deus, e Ele faz tudo isso porque Ele não pode mudar e Ele não pode enganar a si mesmo. A palavra dele é fiel e não varia. Agora, Paulo pregando a igreja de Corinto, ensinando a igreja de Corinto,
Ele fala antes, porque Deus não varia, Deus não muda, Ele é fiel. A nossa palavra para convosco não foi sim, não. Olha só, ele diz, Deus é fiel. E nós, como pregadores do seu evangelho e da sua palavra, também temos que ser fiel naquilo que nós pregamos. Eu quero repetir, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, não. Olha para cá, eu não sou daqueles pregadores que eu fico pregando mensagem latada. Eu procuro estudar a Bíblia na minha casa. Quando eu fico em hotel, eu não fico em hotel ligado na televisão, até mesmo porque eu não tenho isso há 18 anos. Então isso para mim não importa. Quando eu fico na casa dos irmãos, eu não fico preocupado em ficar batendo papo. Eu fico preocupado em ficar intercedendo, dizendo, Deus, tem tudo que é que eu prego lá nessa noite. Sabe por quê? Porque eu prego de um Deus que é fiel. Eu prego de um Deus que é verdadeiro. Eu prego de um Deus a respeito de um Deus que é invariável. Então eu não posso ficar me detendo a variar a minha mensagem ou a mensagem que Ele me dá para pregar por causa de A e B. Paulo, quando está dizendo como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não ficou variando. Eu quero dizer, Deus vai me dando os fios e eu vou falando para a igreja. E Ele já me deu uma palavra para essa igreja. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo em que pregadores estão pregando a palavra de acordo com a cara da igreja que ele vai pregar. Se ele chega numa igreja que a igreja gosta de alguma coisa, ele vai observar a igreja e vai pregar o que a igreja gosta. Ah, meu querido, se ele chega na outra igreja que a coisa é mais apertadinha um pouco, ele então agora vira o pregador mais conservador da face da terra para pregar o que a igreja gosta de ouvir. Mas crente que é verdadeiro, crente que é fiel, pregador da palavra, que anda dentro da fidelidade da palavra, ele não muda ela por causa de ninguém, ele não muda ela por causa de A de B, ele prega ela como é. Tem gente que está muito preocupada com o que está pregando, no sentido de não ofender, de não machucar. Aí eu fico pensando, então João Batista não servia para pregar no nosso dia. Ele pregava com dureza. Jesus, enquanto Jesus falava filhinho, João Batista falava raça de víboras. Por favor, queridos obreiros, eu venho aqui como menor, pastor Ricardo, como presidente, eu venho para cá como menor desta casa. Mas nós estamos vivendo um tempo da pior geração de crentes que já existiu na face da terra. Nós estamos vivendo uma geração de crentes que Leonard Ravenhill chamou da geração que mais vai encher o diabo, o inferno mais rápido. Porque é uma geração que está falando mais ou menos assim: prega o que eu gosto e vai ficar tudo bem. E não prega aquilo que vai me ofender, porque senão eu vou mudar de igreja. Eu quero ver uma coisa, mudar de igreja é fácil. Eu quero ver ela entrar no céu com o evangelho barato e sem cruz. Porque quem está preocupado com a alma faz o que a Bíblia diz. Quem tem um sonho, conte o sonho como ele é. E quem tem a minha palavra, prega ela com verdade. Ei, meu Deus do céu. Às vezes é preciso arrancar a casca da ferida, tirar a purulência, limpar aquele negócio. E quem limpa é a palavra, é a palavra, é a palavra. É ela que limpa, é ela que limpa. É ela que vai. Olha para cá, por favor. Paulo está dizendo: como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim, não. Esse negócio de ficar variando de acordo com a cara da igreja, não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que pregam a sua palavra como ela é, porque a palavra dele tem poder em si própria. A palavra dele cumpre o propósito que ele apraz. A palavra dele, ela tem poder em si próprio. É por isso que eu estou muito preocupado com os tempos que nós estamos vivendo. Quando vamos fazer as festas, pastor Ricardo, lá no Espírito Santo, onde eu moro, é só convidar algum pregador do grande seminário que tem aqui perto de vocês, no estado vizinho, que enche de gente. Aí convida lá um pregadorzinho que não é conhecido, um pregadorzinho que não tem cobra cachê, um pregadorzinho que não está na mídia, não tem DVD. Ninguém vai, como se fizesse diferença para
Visita onde eu estou morando. Eu fico pensando, sabe o que é? Elias. Elias não servia para ser oferecido. Sabe por quê? Elias era o tisbita de Gileade, ele não tinha nome. Quando ele aparece no cenário da igreja primitiva, ou a igreja, vamos dizer assim, entre aspas, do Velho Testamento, Jeremias, tisbita de Gileade, quem era o pai dele? Qual era o nome dele? Não aparece, vai aparecer depois, lá na frente. De qual igreja que ele é? De qual ministério que ele é? Não tem ministério, ninguém conhece. É de uma igrejinha madureira lá no canto da cidade, lá na roça. Ninguém nunca viu falar, não servia. Para hoje não servia. Paulo também não ia servir. Mas foram homens que entraram no cenário da história bíblica, que impactaram o mundo. Não foi pela sua aparência de homens doutorados, não foi pelo seu anel de formatura. Não que eu estou fazendo apologia aqui de não fazer seminário, até mesmo porque eu fiz. Mas acontece que hoje nós vivemos tempos de homem que não é como Paulo. Eles colocam um anelzão no dedo e acham que é dono do mundo, que é dono da verdade. E quem é dono da verdade tem nome. O nome dele já foi mencionado aqui e foi até dito que ele é dono da igreja. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o dono da verdade. Aí chega no cenário da igreja